Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prinzo e trago para você hoje a continuidade do estudo do livro do Sefer Vaikra, o livro de Vaikra, o livro de Levítico. Então, nessa série de estudo, estamos fazendo resumos, apresentando para você alguns modelos de resumo para que você prepare o teu próprio resumo para o dia de estudo da porção, você ter um roteiro para seguir, um roteiro para te orientar no estudo daquela semana. Então vamos iniciar o estudo, vamos dar continuidade, na verdade, já iniciamos esse estudo em semanas anteriores, vamos hoje então dar continuidade a esse estudo. Já vimos a porção Vaikra, né? E hoje nós apresentaremos o resumo de duas porções, as duas porções que seguem a porção Vaikra, a porção Tzav, que ela vai ser estudada no Shabat aqui do dia 14, 14 de Nissan, uma data muito importante no calendário hebraico, no calendário do Eterno, calendário da Torá, e no dia 12 de abril do ano 2025, ou seja, no dia 11 e no dia 12 de abril do ano 2025. Nós temos essa data, uma comemoração, a primeira das festas a ser comemorada, né? Tirando o Shabat, que o Shabat é toda semana, mas a primeira festa que marca o calendário do Eterno é justamente a festa de Nissan. Você lembra, nós vimos aí na última porção, no último estudo do Shabat, na porção do livro de Shemot, da porção Bo, né? Porção Bo, que no dia 10 de Nissan se deveria levar um carneiro, um cordeiro para casa, né? E até o dia 14 esse cordeiro estava ali vivendo junto com a família. No dia 14 esse cordeiro, na parte da tarde, esse cordeiro deveria ser morto e o seu sangue passado nos umbrais da porta para que na noite o Eterno, o mensageiro do Eterno, passasse por cima dessas casas e as casas que não estivessem marcadas, todo primogênito dessa casa seria morto. Então essa porção nos traz muitos e muitos ensinamentos. No dia seguinte, no final dessa porção, no pôr do sol desse Shabat, nós teremos então a Pessah, né? A Pessah ela ocorre no meio da noite. É um momento só a Pessah, né? Todo mundo comemora a Páscoa como sendo um dia inteiro, mas na verdade a Páscoa é só aquele pequeno momento em que o Eterno passa por sobre as casas de todo o israelita que marcou a sua porta, o seu umbral, com o sangue do cordeiro. No dia seguinte, nós temos então o primeiro dia de Matzot. Serão 7 dias comendo pães sem fermento. Nós faremos aqui nesse canal, na semana anterior, provavelmente na terça-feira, nós faremos aí uma apresentação, como você vai festejar essa festa de Pessah Matzot. No dia 16 de Nissan ao dia 5 de Sivan, ou seja, começa aqui em Nissan e vai até aqui Sivan, né, até o dia 5 de Sivan, do dia 16 de Nissan até o dia 5 de Sivan, durante 49 dias, 7 semanas, nós faremos aqui no canal, ao pôr do sol, a oração que o Eterno nos deu, a contagem do Homer, né? A contagem do Homer, cada dia nós vamos contar esses 49 dias. Porque aqui no final nós receberemos, em Sivan nós receberemos a Torá do Eterno, as 10 palavras, as 2 tábuas com as 10 palavras do Eterno. Então, a porção Tzav, que significa ordene, né? Tzav é ordem, ordene, né? Então mitzvah
as ordens do Eterno, né? As mitzvot do Eterno são as ordens do Eterno, os mandamentos do Eterno. Ela vai no livro de Vaikra, o livro de Levítico, ela vai do capítulo 6, verso 1 ao capítulo 8, verso 36, uma porção pequena, com 97 versos. Né? E tem na Haftará, provavelmente no domingo anterior à porção, se o Eterno permitir, nós faremos aqui o estudo da Haftará, dessa porção, que é o livro de Emeiá, e também os livros de Marcos, Romanos e a primeira epístola aos Coríntios. Então acompanhe aqui no canal, se você tiver o interesse de fazer a leitura, fazer o estudo dessa Haftará. Então vamos agora ver um pouquinho dessa porção Tzav. Eu estou fazendo nesse ciclo um roteiro um pouquinho diferente para você ter uma nova forma de preparar o seu roteiro. Então vou trazer aqui não o texto como está na Escritura, não os versos numerados conforme a Escritura, mas fazendo assim um resumo da porção para que você entenda, né, os itens principais trazidos nessa porção. A segunda porção do livro Vaikra, do Sefer Vaikra, é essa porção Ordene, Tzav. Então nessa porção o Eterno diz para Moshe, ordene a Aaron, por isso que a porção se chama Tzav. O Eterno diz para Aaron, para Moshe, ordenar a Aaron, aos seus filhos, para manter o fogo do altar aceso durante a noite até amanhã. Né? E na manhã ele retornaria a alimentar o fogo. Então o que isso quer dizer para a gente? O que quer dizer esse fogo aceso? Esse fogo é utilizado para queimar as ofertas de sacrifício do ser humano, aquele ser humano que reconhece o seu erro e se arrepende. Então, a gente tem que sempre lembrar que a oferta ao Eterno não é porque o Eterno precisa daquela oferta. O Eterno não precisa de nada. A única coisa que o Eterno precisa, que Ele nos deu para que nós gerenciemos, para que nós façamos o que bem entendemos, foi o nosso coração. Então Ele espera que a gente dê a Ele o nosso coração. Todo o resto é dele, todo o resto pertence a Ele. Então aquele que reconhece que errou, reconhece que não está cumprindo as ordens do Eterno, se arrepende e faz o retorno, ou seja, apresenta uma oferta ao Eterno e demonstra no seu coração que se arrepende de tudo aquilo que errou e não quer errar mais, esse então vai estar ofertando ao Eterno, e o Eterno então receberá o coração daquele que efetivamente, realmente se arrepende. E esse fogo aceso o tempo todo ressalta que esse arrependimento deve ser feito, pode ser feito a qualquer momento do dia ou da noite. Você pode se arrepender em qualquer dia da semana, não é só no Shabat, não é só de dia, não é só no moedim do Eterno, é a qualquer momento que você decidir seguir o Eterno, decidir ser servo do Eterno, você poderá fazer essa oferenda. O Cohen, ele veste uma roupa de linho e remove as cinzas pela manhã de todo aquele animal que foi queimado durante a noite, que foi ofertado e foi queimado durante a noite. Então, durante o tempo que ele permanece dentro do Mishkan, ele utiliza as suas roupas de linho, as suas roupas sacerdotais. E para retirar essa cinza fora do acampamento, para um lugar determinado, ele muda de roupa, ele usa a sua roupa comum. Então, aquele que se dedica ao Eterno, naquele momento, ele deve estar usando as vestes, as vestes que o identificam como um servo do Eterno. Então, nós vemos nessa porção os vários deveres que os Kohanim devem praticar, tudo que eles devem fazer dentro
do, do Mishkan, né? Então, no serviço do Mishkan, eles têm que fazer determinadas tarefas que Moshe dirá a eles como fazer, né? Moshe vai receber do Eterno as instruções e vai então, né, passar para Aharon, né, Aharon e seus filhos, como o Eterno disse aqui logo no início da porção, né? Então, a preparação e a execução, ou seja, a apresentação das ofertas de sacrifício das pessoas que forem levar o animal lá, levar o cereal, levar tudo que for necessário para a oferta. Então, a oferta Olá, a oferta Minhá, a oferta Hatat, a oferta Ashan e a oferta Shelamim, como nós vimos na porção Vaikra. Né? Porção Vaikra, nós falamos um pouquinho de cada uma dessas 5 ofertas. E durante o estudo você também relembrará todas essas ofertas e vai acompanhar aqui no canal o estudo, né? No dia 14 de Nissan você vai acompanhar esse estudo. E o Eterno também diz o que se pode comer dessas ofertas, né? Então, os Kohanim poderiam comer algum desses itens ofertados dos animais, as ofertas de cereais, né? Sempre sem fermento, os grãos nunca poderão ser fermentados, sempre deve haver a presença do sal da aliança, mas nunca do fermento, né? Porque o fermento representa a corrupção, o fermento representa a mentira, o fermento representa a enganação. Não que o fermento seja ruim, né? Você deve fazer o pão com fermento, sua massa com fermento, mas na oferta ao Eterno você deve retirar o fermento, porque o fermento tem essa representação. Então, todo o alimento deveria ser comido num lugar santo, num lugar sagrado, lá na tenda do Ohel Moed. E todas as ofertas de carne de Shelamim devem ser comidas apenas pela pessoa pura, ou seja, aquela pessoa que fez a oferenda, que é aquela pessoa que realmente se arrependeu de toda a sua transgressão. E o Eterno ressalta que só pode ser comido no dia da oferta ou no dia seguinte, no terceiro dia já deve ser queimada. Essas ofertas já são ofertas que não são mais apropriadas para o consumo, não devem ser consumidas. E 2 coisas o Eterno diz que não se deve comer de jeito nenhum, né, que é a gordura e o sangue. Né? Não se deve comer gordura, não se deve comer sangue em nenhum momento até os dias de hoje. Né? Então, quando a gordura é de um outro animal, um animal que foi morto, mesmo um animal não adequado para alimentação, como nós veremos na porção Shemini, essa gordura pode ser utilizada para outros fins, menos para alimentação. Não se deve comer essa gordura de jeito nenhum. Né? Então o Eterno salienta isso nessa porção e salienta em diversos lugares da Escritura: nunca comer gordura, nunca comer sangue. Né? Se você faz isso, deve parar, deve evitar, porque você estará transgredindo uma ordem do Eterno. Depois, na porção, traz também a consagração de Aharon e seus filhos, né? Os filhos Nadav, Avihu, Eleazar e Itamar. Esses são os 4 filhos de Aharon. Então, nesse momento, aí, nesse período de 7 dias que eles estão no Mishkan, fazendo todo esse trabalho, esse treinamento, passando essas orientações, você vê que só estão presentes Moshe, né? Moshe e Aharon e seus 4 filhos, 6 pessoas. E você vê que o trabalho dos Kohanim era um trabalho árduo, né? Um trabalho bastante significativo para 5 pessoas, considerando que Aharon é o sumo sacerdote, ou seja, tem algumas atribuições diferentes dos seus filhos. A gente percebe aí que esses 4 rapazes terão que atuar muito, né? Então você vê que não é algo tão simples
né, fazer a oferta ao Eterno. Tem que se ter total consciência do que se quer, não é uma brincadeira, não é como muita gente faz, né? Faz uma oferta hoje e amanhã comete as mesmas transgressões, faz uma oferta, dá um valor lá para a sua congregação como uma oferta e deixa a responsabilidade para os outros. Não, é muito importante, né? Muito importante ter claro o significado dessa oferta, como nós vimos já na porção Vaikra e ressaltamos aí no início da discussão, né? E Moshe então faz o que? Ele lava Aharon e seus filhos na água, né? Na água pura. Essa água é feita para a limpeza. A limpeza sempre é primordial. E daí se tirou, né? Se tirou esse conceito de que a gente deve sempre lavar as mãos, principalmente as mãos, né? Antes de qualquer refeição. E aqui nós vemos já essa orientação sendo dada lá naquele momento, ou seja, antes de se iniciar qualquer trabalho, eles deveriam se lavar, né? Lavar com água. Eles vestiram as vestes sacerdotais para os distinguir dos outros levitas. Os outros levitas utilizariam outras roupas, vão ter muitas outras atividades para os levitas no Mishkan, mas os sacerdotes tinham as vestes especiais, como nós vimos lá no livro de Shemot, né? O livro de Shemot descreve muito bem as vestes dos Kohanim. Moshe, então, depois que todos estão lavados, unge com azeite o Mishkan e os seus utensílios. E a palavra para ungir no hebraico é a palavra machar. A palavra machar é derramar o azeite sobre os itens, fazendo com que esses itens passem a ser itens especiais, itens sagrados, que devem ser utilizados apenas para o serviço no Mishkan. Então, se tornar sagrado é justamente isso, né? Se tornar puro para servir dentro do Mishkan. E essa palavra machar, ela foi traduzida para o grego como Christus e para o latim como Cristo, e aí se deu um valor, né, a essa palavra, um valor para o ungido que extrapola todo o significado trazido na Escritura, né? Então, você tem aí no canal uma série de discussões sobre o significado do Mashiach, né? Então, procure aí no canal que você vai entender o significado da palavra Mashiach. E Moshe ungiu com azeite também Aharon e seus filhos, né? Então, todos eles foram ungidos com o azeite. Todos eles, Aharon e seus filhos, receberam a unção com o azeite sobre a sua cabeça. E Moshe oferece um novilho como oferta ratátil, ou seja, uma oferta pelo pecado de Aharon. Qual foi o pecado de Aharon? O bezerro de ouro. Nós vimos quando Moshe estava no monte, recebendo as instruções do Eterno, os Erevrav lá, a multidão misturada com os israelitas, pediram, né, obrigaram ele a construir um bezerro para adoração. E ele construiu esse bezerro feito com metal, com ouro, com joias derretidas, né? E aí fez esse bezerro de ouro. E aqui, então, vai ser oferecido um novilho como a oferta por esse pecado. E também um carneiro pelo povo, e também um carneiro para a consagração de todos os Kohanim, os 4 Kohanim, os 4 filhos de Aharon e Aharon. E Moshe passa o sangue desses animais no lóbulo da orelha direita, sobre os polegares das mãos e dos dedões dos pés direitos, né? As mãos direitas e os pés direitos de cada um, Aharon e seus 4 filhos. E aqui nós temos um significado muito interessante, que muitas pessoas não entendem isso,
principalmente quando leem os escritos nazarenos, né, quando Yeshua diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, as pessoas ficam achando que Yeshua está falando dele, mas na verdade Yeshua está falando da Torá. A Torá é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ele se refere a essa consagração, a esse momento de consagração. Por quê? Porque a orelha direita é a verdade, é a voz do Eterno que entra pelos nossos ouvidos. Os polegares da mão representam a vida, a nossa ação. A mão direita representa a ação, né? A criação, a transformação que nós fazemos no mundo, a nossa vida. E o pé direito representa a nossa caminhada em Techuvá, a nossa caminhada para o retorno ao Eterno. Então, nós vemos aqui que quando Yeshua cita que ele é o caminho, a verdade e a vida, na verdade ele está dizendo que a Torá é o caminho, a verdade e a vida, e muitos não se atentam para esse ensinamento. Então, o que nós aprendemos nesse livro? Nós aprendemos, nessa porção, nós aprendemos a obediência ao mandamento do Eterno, o que ele nos manda fazer, né? Então, nós vemos aqui a importância de seguir exatamente as instruções, né, principalmente no contexto da oferta, de como fazer as ofertas, como vão ser preparados os animais, como vão ser queimados os animais, como vai ser separado, né, as carnes, as partes dos animais. A santidade e a pureza são bem detalhadas nessa porção. Então, nós vemos aqui o conceito de santidade, da separação para o Eterno, que do chá é a palavra para santidade. Santidade não é ter uma auréola em cima da cabeça, santidade é se separar para o Eterno. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo, ou seja, lembra-te do dia de Shabat para tornar especial, diferente dos outros dias. Então, para nos aproximarmos do Eterno, a gente tem que estar puro, a gente tem que se limpar, a gente tem que se purificar, lavar os nossos corpos, né, antes de nos encontrarmos com o Eterno. E nós vemos aqui o papel do Cohen, né? Então nós vemos aqui o papel principal dos Kohanim como intermediários entre o Eterno e seu povo, um povo que reconhece o Eterno como seu Elohim e que se afasta de suas transgressões, se arrepende das suas transgressões e se torna um servo do Eterno. Essa paraxá, como nós vimos no início, ela é geralmente lida estudada junto do Moed de Pessah, né? Então, geralmente, a Pessah ocorre um dia depois, um dia antes, né? Alguns dias depois, alguns dias antes do estudo dessa porção, porque a Pessah, ela cai sempre na noite do dia 14º dia ao 15º dia de Nissan, né? Então sempre essa porção vai acontecer nesse período, mostrando aí uma relação forte entre a Pessah, né? Entre a Pessah e esse conceito de santidade que a gente vê nessa porção. Agora nós entramos na porção Shemini, Paraxá Shemini, que não vai acontecer no Shabat seguinte, né? O Shabat seguinte é um Shabat especial. Nós faremos aqui no canal um estudo especial da Pessah, né? Geralmente nós tratamos aqui algum estudo sobre Yeshua, né? Sobre o Yeshua, que nos traz muito significado na Pessah, mas nada impede que possa ser feito outros estudos, né? Esse estudo aqui vai ser preparado de acordo com o sentimento que nós tivemos aí no momento desse estudo, né? A porção Shemini vai ser estudada na Pessah
no Shabat do dia 28 de Nissan. É a 26ª porção da Torá, que vai ser nesse ano, dia 26 de abril. Então, dia 26 de abril do ano 2025, nós estudaremos a porção Shemini, uma porção que vai do capítulo 9, verso 1 ao capítulo 11, verso 47, uma porção pequena também, né? Esse livro é um livro em que as porções todas são pequenas, né? Por quê? Porque é o menor livro da Escritura. São 91 versos que nós estudaremos também, e a Haftará vai ser o livro de Shmuel Bet, o segundo livro de Shmuel, e nos livros dos escritos nazarenos, da Brit Hadashah, nós temos o livro de Marcos, o livro de Atos, a segunda epístola de Coríntios, o livro de Gálatas, a primeira epístola de Kefa, e nós estudaremos no domingo anterior ao estudo da porção. Então, essa porção, ela é a terceira, né? Então, nós vimos já a porção Vaikra, a porção Tsav, e agora a porção Shemini. Shemini significa oitavo, né? Você viu na porção Tsav que os Kohanim ficaram 7 dias lá no Mishkan, aprendendo tudo, e no 8º dia, então, o Mishkan vai ser aberto a todos, né, para que todos possam levar as suas ofertas. Então, essa porção 8ª aqui tem muito a ver com a aliança com o Eterno, né? No 8º dia, o Eterno disse para Abraão, no 8º dia, né, todo homem nascido, toda criança masculina nascida do povo israelita deve ser oferecida ao Eterno. Como é essa oferta? Ela é feita a circuncisão no 8º dia, né? Esse 8º dia representa, então, esse período que se passaram 7 dias, ou seja, uma semana, representando aí a semana da criação. O 8º dia é que se inicia, no 8º dia que essa criança, então, que já passou por um Shabat, ela vai iniciar o seu estudo, a sua dedicação ao Eterno. E nós vemos nessa porção alguns eventos interessantes, né? A consagração do Mishkan e dos Kohanim, e nós vemos aqui um fato que assusta muita gente, que é a morte de Nadav e Avihu, 2 filhos de Aharon. Ele tinha 4 filhos para trabalhar no Mishkan, e agora 2 vão morrer logo de cara, né? Logo após terminar o seu treinamento, eles vão morrer, né? Nós vamos ver o que acontece com esses 2, por que eles morrem. Essa porção também nos traz os animais adequados para a alimentação humana, os animais kasher, né? Então, o Eterno nos deu lá no capítulo 1 de Bereshit, no verso 29, ele diz que o ser humano teria à sua disposição para se alimentar das árvores que produzem frutos, né? Frutos que carregam semente no seu interior, ou seja, uma alimentação basicamente vegetariana. Mas depois do Mabul, do dilúvio, né, o Eterno permite que se coma os animais, mas animais que são específicos, animais adequados. Não é qualquer animal como fazem hoje, né? Hoje as pessoas comem qualquer bicho, as pessoas estão comendo e acham maravilhoso, mas o Eterno diz claramente quais são os animais adequados, né? Quais os animais kasher. A palavra kasher significa adequado para a alimentação humana. Então nós veremos aqui nessa porção quais são esses animais, qual a orientação do Eterno para a nossa alimentação e por que nós devemos seguir essa alimentação. Então nós vemos nessa porção a importância da obediência ao Eterno, aos mandamentos do Eterno, né? Nadav e Avihu vão morrer porque desobedecem ao Eterno. E nós vemos aqui claramente a separação entre o que é sagrado e o que é profano. O Eterno diz o tempo todo: separe o sagrado do profano. O profano é todo aquilo que representa o mal, né? O mal que está no nosso dia a dia, que nos faz afastar do Eterno. E sagrado é tudo aquilo que nos
aproxima do Eterno, que nos leva para junto do Eterno. Então vamos ver o que acontece nesse 8º dia. 7 dias, Aharon e seus filhos ficaram lá no Mishkan, aprendendo com Moshe tudo que deveria ser feito. E no 8º dia, Moshe chama Aharon, seus filhos e também os líderes de Israel, os líderes das tribos, e diz para todos, orienta todos para se fazer uma oferta de elevação, ou seja, uma oferta queimada para o Eterno. Então, nós vemos aqui Moshe dizer a Aharon espiar o seu pecado, aquele pecado do bezerro de ouro, né? Nós já vimos na porção de Sabe, que separa lá um novilho, né? E esse novilho, é interessante que na escritura original tem um texto que não é traduzido, né? Geralmente o tradutor não coloca esse detalhe, porque no original o Eterno diz, né? A Torá do Eterno diz: pegue um bezerro, filho de uma vaca, né? Então a gente sabe, né? Todo tradutor sabe que bezerro é filho de uma vaca, então ele não traduz essa parte do filho de uma vaca. Mas o Eterno quer deixar claro que o bezerro anterior, que foi motivo de adoração, era um bezerro de metal, um bezerro de ouro. Então aqui agora não é um bezerro de ouro, é um bezerro animal, um bezerro filho de uma vaca, né? Então é muito interessante você aprender o hebraico para você poder ver esses detalhes que o tradutor muitas vezes acha desnecessário traduzir, né? Mas cada palavra deve ser traduzida, deve ser trazido o seu entendimento original dado na escritura, né? E também pelo povo. E aí, né, quando esses animais são oferecidos, a glória do Eterno desce, né, consome essa oferta e o povo todo vê, né, o povo todo grita de temor, né, uma louvação ao Eterno, temor ao Eterno, e cai com o rosto em terra. Por quê? Porque isso é uma maravilha do Eterno se manifestando ali na frente de todos, né? Então todos percebem essa maravilha que é o Eterno consumir a oferta, livrando o povo das suas transgressões anteriores e livrando a Aharon daquele pecado do bezerro de ouro, né? E agora nós vemos um trecho muito controverso, muito discutido, né? É a morte de Nadav e Avihu, que esses dois fizeram para ser mortos, né? Eles acenderam incenso e ofereceram ao Eterno, e por isso foram mortos. Eles acabaram de ficar aquela semana, né, no momento de fazer essa festa, essa oferta ao Eterno. Eles estão então muito alegres, muito contentes, muito felizes da vida e fazem, né, desobedecem à instrução do Eterno. Por quê? Porque o único que poderia oferecer incenso ao Eterno era o Kohen Gadol, né? Não é qualquer um que pode oferecer o incenso ao Eterno, não é qualquer um que pode realizar as tarefas do Mishkan, as tarefas que são designadas pelo Eterno. Parece que eles estavam bêbados quando ofereceram esse fogo estranho, né? Por quê? Porque não era o fogo do incenso pedido pelo Eterno, era algo que era estranho aquele momento, não deveria ser oferecido por eles. Parece que eles estavam festejando, estavam embriagados, e o Eterno vai dizer mais à frente que todo serviço no Mishkan, né, as pessoas, os Kohanim, não podem, né, fazer uso de bebida alcoólica, de bebida que tira a sua consciência das suas ações. Então, o álcool faz isso. Então, para servir no Mishkan não se pode usar vinho ou qualquer bebida inebriante. Então, isso vai ser dito nessa porção, vai ser dito nesse estudo, vai ser mostrado que não se deve, né, não se deve fazer esse tipo de oferta, né, de nenhum trabalho no Mishkan utilizando bebida alcoólica.
Eles também podiam estar querendo chamar atenção sobre si, né? Mostrar que são importantes, que eles são lá os caras, né? Que estão lá no Michigan servindo dentro do Ohel Moed, e eles podem então acender um incenso, e aí todo mundo os veria como seres especiais. E essa ação, parece que foi essa ação o motivo deles terem sido mortos, né? A ação de oferecer o incenso. No estudo da porção, no Shabat do dia 14 de Nissan, nós traremos mais detalhes sobre esse estudo, né? Você pode ler a porção, na semana que você vai ler a porção, você já tem assim esse roteiro para identificar qual o real motivo deles terem sido mortos. Foi exatamente a desobediência ao Eterno. Então o Eterno quer obediência e pune aqueles que o desobedecem. O Eterno não quer gracinha, não quer o incenso, não quer a oferta, ele quer a obediência. Se ele diz para fazer uma coisa, tem que ser feito. Se ele diz para não fazer, não pode ser feito. É assim é simples assim, né? Então as pessoas ficam querendo fazer diferente do que ele ordena e aí cometem transgressão, né? O Eterno não quer não quer o incenso, o cheiro do incenso, ele quer a obediência, ele não quer o cheiro da carne queimada lá no Misbea Neroshet, ele quer a obediência. É isso que ele nos pede, todos os momentos, né? Então nós vemos nessa porção a responsabilidade dos Kohanim. Esses dois morreram aqui, né? Mas Moshe instruía Aharon e seus dois outros filhos, Elazar e Itamar, para não chorarem, para não ficarem se descabelando, rasgando as suas vestes pela morte daqueles dois, né? Por quê? Porque isso faria com que a ira de Adonai caísse sobre a comunidade. Nós vimos no estudo da porção Vaikra, né, que quando um Kohen ou os Kohanim cometem transgressão, essa transgressão cai sobre toda a comunidade, né? Então nós vimos lá no estudo anterior, na oferta halat, né, a oferta pelo pecado, que é justamente esse peso que tem a transgressão dos Kohanim sobre toda a comunidade, né? Então, nós vemos que os Kohanim têm uma responsabilidade muito grande de separar o puro do impuro. Por isso que eles foram separados pelo Eterno, eles foram separados e consagrados ao Eterno, eles foram ungidos para serem distintos de todas as pessoas. Eles são levitas, não recebem herança material. Por quê? Porque quem os alimenta é o Eterno, quem os sustenta é o Eterno. E quando eles são separados, eles não vão se preocupar com as coisas mundanas, as coisas impuras do nosso dia a dia. Agora nós vemos a instrução do Eterno para a alimentação humana. E aqui está a grande chave que as pessoas não prestam atenção, as pessoas na sua arrogância, na sua vaidade, eles se afastam do Eterno aqui e depois ficam reclamando de doenças, de plano de saúde, de médico, de medicamento, né? Tudo isso podia ser evitado se a alimentação fosse alimentação adequada, porque o Eterno formou Adão do pó do solo, né? Então ele sabe como é a constituição física do ser humano, de cada animal e do ser humano. Ele sabe o que nós devemos repor de elementos no nosso organismo. Os átomos que vão ser retirados precisam ser repostos pelos mesmos átomos, né? Não pode ser um átomo diferente, não pode ser uma composição química diferente, falando assim de uma maneira mais científica, mas as pessoas esquecem isso, as pessoas querem comer comidas que não são adequadas, alimentos que não são adequados. Pega o seu carro aí que
funciona álcool. Bota querosene nele e você vê se ele anda e quanto tempo ele anda antes de apresentar algum defeito, algum problema. Então as pessoas não prestam atenção nisso. As pessoas comem comidas que não são adequadas, né? Comida caché e a comida adequada. Então a gente tem que sempre lembrar que a palavra caché, ela se refere à alimentação e não tudo, né? Então já se usa a palavra caché, né, para designar várias coisas, né? Uma toalha de mesa caché, um garfo caché, tudo isso é criação do ser humano para criar uma barreira, né, para evitar coisas impuras. O Eterno fala do impuro, mas as pessoas aumentam, né? As pessoas são mais restritivas do que o Eterno. O Eterno cita algumas restrições porque ele sabe o que é melhor para nós. Mas as pessoas criam restrições sem saber por quê, né? Simplesmente porque acham bonitinho. Ah, não, então tem que ser uma panela kasher para cozinhar o alimento, tem que ser um prato kasher para comer o alimento, um garfo kasher e um guardanapo, enfim, tantas coisas que são da kasherut aí, da kasherut criada pelas religiões, que na verdade não são o que o Eterno traz na Escritura. Não tem problema nenhum fazer isso, mas o problema é que se cria restrições demais e aí se traz aí o ser humano tem essa vontade de se rebelar contra muitas regras, né? Tem muita regra, ele não gosta de muita regra. E o Eterno não deu muitas regras, o Eterno deu 10 mandamentos apenas, e as pessoas, né, aumentaram isso aí, mudaram, fizeram uma lambança com os mandamentos, e aí muitos não querem seguir porque é coisa demais para se obedecer, né? Então, vejamos quais são os alimentos, né? Os alimentos sempre têm que atender 2 critérios ao mesmo tempo, não pode ser um e não pode ser o outro, tem que ser os 2 ao mesmo tempo, né? Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Nós temos duas condições, lembra-te e santifique, né? Então nós temos sempre a instrução do Eterno é duplicada. Por quê? Porque uma confirma a outra. Então os animais têm que ter esses 2 critérios. Animais da terra, ou seja, animais mamíferos, né? Animais mamíferos. O animal tem que ser ruminante e ter o casco fendido. Não pode ser só ruminante e não pode ter só o casco fendido. O Eterno cita claramente o porco aqui na Escritura. O porco, ele apresenta o casco fendido, mas não é ruminante. Então, muita gente come a carne do porco, porque acha que é saborosa, mas esquece que ele é repudiado pelo Eterno, repudiado para a nossa alimentação, não repudiado o animal. O animal tem lá o seu significado, o seu objetivo. Não é um animal ruim, mas ele não deve servir de alimento para o ser humano. Animais da água, eles têm que ter barbatanas e escamas. Não pode ser qualquer coisa, não pode ser uma lagosta, não pode ser um siri, não pode ser um caranguejo, não pode ser a baratinha da água, não pode ser a ostra, não pode ser nada disso, né? Tem que ter barbatana e escama, são peixes, né? Basicamente o peixe. Por quê? Porque o Eterno disse que é melhor, porque o Eterno disse que é o apropriado para a nossa alimentação, não serve outro. Não basta você achar que é gostoso e vai comer. Você não deve comer esses elementos, esses animais. Animais do ar, o Eterno cita 20 animais, uma lista de 20 animais ele cita aqui, e dessa lista a gente conclui o seguinte: esses animais não podem ser predadores, ou seja, não são animais caçadores, não são animais que caçam os outros animais, né? São pássaros, são aves que não têm essa função de predador, e também não pode ser necrófago, né? Não pode ser essas 2 situações. Ele não pode ser predador e não pode ser necrófago. Necrófago é aquele animal que come os restos mortais do outro, né? Por exemplo, o urubu,
e tantos outros animais que comem carniça, né? Comem a carne dos animais que foram mortos e são deixados aí ao templo, né? Então, não pode ser esses dois. Pode ser galinha, galinha pode, galinha não é predadora, galinha não come, né? Não come restos mortais de outros animais. Então, você vê que o Eterno é bem claro na sua apresentação do que se pode e do que não se pode comer, e depois ele vai reafirmar essa instrução lá no livro de Devarim, né? Moshe vai nos apresentar novamente essa lista de animais. E os animais que enxameiam, ou seja, animais, né, geralmente animais tratados como insetos, que vivem em enxames, vivem em grupos grandes, apenas os animais que têm pata articulada acima dos pés e que saltem sobre o solo, né? Basicamente, o gafanhoto é o único animal que tem essas duas condições, um tipo especial de gafanhoto. Então, aqui nessa lista do Eterno, a lista trazida na Escritura, muitos adendos foram colocados pelos estudiosos, pelos sábios, né, pelos religiosos. Então, já se coloca aí várias situações que o animal deve ser morto com uma faca muito bem afiada, que a faca corte o pescoço exatamente numa posição, não pode ser em outra, enfim, porque o Eterno diz que os animais não devem sofrer, né? Não se deve causar sofrimento ao animal, mas o Eterno não fala nada de como deve ser abatido o animal para a alimentação. São cercas criadas pelos religiosos, pelos estudiosos, e que vem a dificultar, né? Vem a dificultar aqueles que querem fazer essa alimentação, vão encontrar dificuldades aí para se alimentar corretamente, se forem seguir as instruções das religiões. Se for seguir a instrução do Eterno, é muito mais fácil, né? Por isso, sempre que você tiver dificuldade em entender qualquer coisa, você busca na Escritura, e a Escritura vai te apresentar a solução correta, que geralmente é muito mais simples, mais fácil de ser seguido do que as instruções do ser humano. O ser humano complica aí, não, tem que ser uma faca assim, 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 o animal tem que ser aprovado por um sacerdote, por um cidadão que tem um certificado aí para provar que a carne é kasher, né? O vinho é kasher, a água é kasher, o pão é kasher, tudo é kasher. E, na verdade, o Eterno não fala nada disso, o Eterno fala desses animais aqui, nessa porção Shemini e no livro de Devarim. Então, não se prenda aí a esses critérios dos religiosos. Se quiser seguir, se puder seguir, se tiver condições, siga, não tem problema nenhum, mas o importante é que você siga as orientações do Eterno. Animais terrestres que ruminam têm um casco fendido, animais aquáticos que têm barbatana e escamas, animais do ar que não sejam predadores nem se alimentem de restos mortais de outros animais, e dos insetos apenas o gafanhoto, né? Então, é isso que a Escritura traz, simples assim, né? Ou então você pode fazer, voltar ao início da Escritura, em Bereshit 1:29, que diz para você comer apenas vegetais, né? Vegetais que trazem a semente dentro do seu fruto, né? Porque todos os animais comem vegetais, todos esses animais aqui comem moléculas que são retiradas do solo pelas plantas. As plantas são a que fornecem toda a base da alimentação dos animais. Então, se você não quiser ter nenhum problema aí de saber se o animal rumina, tem casco fendido, ou tem barbatana, ou tem escama, você volta a comer a comida, o alimento que o Eterno define logo após a criação de Adão. E todo aquele que tocar a carcaça de animal impuro, ou mesmo impuro, que morrer sozinho, ou seja, um animal
que morreu de doença, animal que morreu de velhice, ou que foi atacado por uma fera e você encontra lá os restos mortais dele no campo, né? Hoje em dia é muito difícil isso, mas, né, mas a gente tem que lembrar que a escritura foi feita numa época em que isso era comum. E hoje também é comum, né? Se você verificar como são criados os animais para abate, muitas vezes o animal já vai para o abate, ele já está morto, né? Foi morto lá pelas condições em que ele foi tratado. Mas você nunca vai saber isso, porque, né? Porque isso não vem escrito lá no rótulo do animal abatido e congelado lá no supermercado, né? Mas nós não devemos tocar em carcaça de animal impuro ou no animal puro que foi morto de alguma maneira, né? Ou pela idade, ou atacado por uma fera, uma besta fera. Então, para concluir esse estudo, para concluir o estudo do livro Shemini, da porção Shemini, nós vimos nessa porção as instruções para os Kohanim que vão atuar no Mishkan. Então, eles vão receber todos os detalhes de como servir ao Eterno, de como atuar no Mishkan. E nós vemos aqui a importância de se manter a santidade no serviço ao Eterno, fazer exatamente aquilo que ele ordena, não fazer diferente, como no exemplo de Nadav e Avihu. A morte de Nadav e Avihu tem que estar clara para nós o porquê ela aconteceu, pela desobediência ao Eterno. Então, nós vemos as regras de alimentação. Se a gente seguir essas regras, a gente vai se tornar diferente, a gente vai se tornar separado para o Eterno, porque você não vai comer, não vai comer coisas que são agressivas para o teu corpo. Quando a pessoa agride o seu corpo com a alimentação, ela está agredindo ao Eterno, ela está desobedecendo ao primeiro mandamento. Quando o Eterno diz que Ele é o nosso Elohim, Ele nos tirou da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da perdição. Então aqui ele está dizendo que Ele nos criou, Ele é o nosso Elohim. Quem criou o ser humano foi Elohim. Então Ele nos criou e a gente tem que obedecer ao que Ele diz para a gente fazer. Ele diz para a gente comer determinados tipos de alimentos. A gente tem que comer esses tipos de alimento e não comer outro, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Por mais gostoso que seja, um alimento, aí tem muitos desses alimentos proibidos que são deliciosos, perfumados, tem um sabor agradável, uma textura agradável, mas são composições químicas que não vão ser digeridas e vão provocar doenças no teu corpo. Não no momento que você come, mas se você passa uma vida comendo porcaria, no final você vai dizer, nossa, a vida toda eu comi isso, agora eu não posso comer mais, meu organismo está passando mal, porque o organismo vai se deteriorando. Então, é isso que o Eterno diz, coma coisas saudáveis que você vai ter um resultado bom na tua saúde. As doenças vão diminuir, problemas gerais na sua saúde vão diminuir, você vai ter uma vida muito mais saudável. Então você vai se tornar separado para o Eterno, você vai se tornar santo. Então, nós vemos aqui a necessidade de obedecer ao Eterno, buscar a santidade, ou seja, buscar ser diferente do mundano, separar o puro do impuro, separar entre o sagrado e o profano. Então, nas próximas porções, nós vamos dar continuidade ao estudo desse livro, esse livro maravilhoso que é o livro de Vaikra. Shalom, shalom. Amanhã nos encontramos aqui, aqui no Kabbalah Shabbat, para estudar a próxima porção, Bechalar. Agora nós vamos sair, do Egito e vamos caminhar pelo deserto. Então essa porção
nos traz muitos ensinamentos. Você já estudou um resumo lá do livro de Shemot, você pode rever essa porção, né, rever esse estudo para acompanhar o estudo que vai ser trazido amanhã, a partir das 18 horas, aqui no canal Techuvá Total. Shalom, shalom.